pessoal, boa tarde. Vamos aqui apresentar o trabalho 3 da disciplina Sistemas de Tempo Real. Minha dupla é formada por Nimo Fabrício e eu, Jefferson Estevam. A tarefa consiste de apresentar uma comunicação cliente-servidor através do protocolo UDP. E aí, como proposta, a gente foi proposto para que a gente fizesse 30 vezes a comunicação e medisse o tempo que era gasto para que houvesse a comunicação, desde da requisição do cliente, a resposta do servidor e o que o cliente recebe no final como resposta. Então a gente faz isso 30 vezes e tira uma média para ter uma noção, para ver se realmente faz sentido o que a gente obteve de resultado final. É, Falando sobre o código aqui, a gente tem um código para cliente e um para servidor. Vou começar aqui pelo servidor. A gente começa incluindo as bibliotecas do C padrão. Define a porta de comunicação 8080 nesse caso aqui. O max line, que é o máximo de bytes para comunicação DP. E aí a gente vem para a função main, onde cria o socket com uma variável inteira. O buffer, usando o max line, né, são os 1024 bytes. Um vetor de caracteres hello para a gente só ter certeza que recebeu a resposta do servidor no lado do cliente lá quando for mostrar. E um struct para armazenar o endereço do servidor e o endereço do cliente. Feito isso, aí a gente vem para a parte da criação do socket em si. E aí, se o retorno dessa função para cá for menor que zero, quer dizer que houve falha. Então a gente mostra a mensagem de erro aqui. E aí no começo da comunicação a gente já vai saber que houve algum problema. Se passou, tá tudo ok. A gente reserva na memória um espaço fixo de bytes para o servidor e para o cliente também, para deixar o valor já fixado. E aí utiliza a família Afinet, porque a gente está utilizando IPv4. E aqui a conexão da porta, né? É a porta 8080 que a gente colocou lá em cima. Depois disso é a parte do bind, onde é feita a ligação entre o cliente e o servidor realmente. E mais uma vez, se essa função também retornar um valor menor que zero, a gente mostra um erro aqui de bind. E aí após isso é que vem onde o servidor realmente começa a escutar. Então a gente cria esse loop infinito, faz aqui a gente está só criando um timeout de 5 segundos, que é para o servidor não ficar escutando indefinidamente, caso não tenha comunicação. Então se ficar 5 segundos sem comunicação, ele já vai ser desligado. E essa parte é onde a gente faz a medição do tempo de mensagem que a gente está recebendo do cliente para aqui, para o servidor. Então a gente usou o getTimeOfDay, que é o que foi indicado pelo professor para a gente usar. E quando a gente nesse N recebe o receive from, a gente está recebendo os dados lá do cliente já, nesse caso. Aí a gente faz essa medição. Aqui embaixo a gente cria essa variável long só para mostrar o tempo que ele, para a gente aqui está sendo mostrado em microsegundos. Então a gente faz só dar um printf aqui para mostrar. E aqui embaixo é a parte da comunicação em si. Se o n for maior ou igual a zero, quer dizer que recebeu alguma informação do cliente. Então tem uma mensagem recebida e a gente trata da mensagem e mostra aqui pelo servidor, dá só o printf dizendo que realmente recebeu essa mensagem. Aí caso o n seja menor do que zero, é sinal de que acabou o tempo do timeout e a gente não vai ter comunicação. Aí a gente mostra na tela que teve um timeout e dá um break para poder sair do laço while lá, que ele é um loop infinito. A gente sai dele
e acaba a comunicação. Aqui no código do cliente, a gente criou essa função para gerar os dados, porque foi pedido que a gente utilizasse 64 bytes, depois 128, 256, 512 e 1024. Então a gente usa essa função para preencher o vetor de caracteres hello para poder mandar a mensagem para aqui do cliente lá para o servidor. Então aqui a gente está criando a estrutura de socket, faz a mesma coisa também, ó, faz a ligação do socket, digamos assim, né? Faz a criação do socket. Se tiver erro a gente vai mostrar. Reserva espaço na memória também. Usa também o AFNet porque é IPv4. E aqui é a parte do endereço, que aqui está para qualquer endereço. Nessa porta a gente vai conseguir mandar a comunicação daqui do cliente para lá, para o servidor. Aqui é onde a gente vai começar a medir o tempo em si, né? Que a gente cria a estrutura timeval, start e end, né? A inicial e a final para fazer o comparativo. Usa esse for aqui para fazer as 30 medições. E aí depois a gente faz uma média para saber se realmente está tudo dentro do padrão que a gente esperava. Então a gente usa getTimeOfDay também, né, para poder, mesma coisa do server, para poder pegar o tempo aqui, né, e aqui no final também, onde a gente finaliza, entre o send to e o receive from, a gente colocou e achou que era o local ideal. E realmente no final a gente viu que era isso que precisava mesmo. E aqui a mesma coisa do servidor também. Se o n for maior ou igual a zero, é porque houve comunicação, a gente só faz printar aqui, faz mostrar na tela lá. Se n for menor que zero, porque teve timeout também no lado do cliente, para o cliente não ficar indefinidamente também. Aí a gente mostra o timeout e sai daqui do laço. Agora eu vou mostrar aqui o código em execução para a gente ver que realmente está funcionando. Vou colocar o servidor para escutar e vou mandar uma requisição aqui do cliente. Está esperando ali. Quando eu mando mensagem do cliente, foi lá a mensagem. E aí aqui está a marcação do tempo embaixo. Timeout acabou aqui, aí o servidor desconectou. E o cliente já está sem comunicação também, já voltou aqui o terminal. Mostrando isso, agora eu vou mostrar aqui uma tabela com os resultados. Os resultados foram próximos mesmo do esperado, como a gente vê aqui em localhost. A gente tem aqui os tamanhos de dados para o cliente, 64 bytes, 128, 256 e assim sucessivamente. Número de execuções e o tempo em microsegundos. Mas aí o que interessa para a gente é o tempo médio de cada tamanho de dados. Então a gente vê que vai aumentando de 70 para 82, 98 e assim vai aumentando até o final aqui, até 129. E a parte do servidor também, localhost, mesma coisa, a gente percebe um tempo menor e que faz realmente sentido. E ele vai aumentando. Teve uma divergência aqui, mas a gente não sabe exatamente o que foi. Mas o tempo vai aumentando até 129 aqui também, como a gente vê. E para a parte de rede, a gente fez os mesmos testes com os mesmos tamanhos de dados, né? A gente percebe realmente também que vai aumentando aqui os tempos médios. E para rede, para o servidor aqui a mesma coisa também. A gente percebe que vai aumentando. Teve uma diferençazinha ali no final, mas no padrão a gente vê que vai aumentando aqui. Só teve a divergência do final. E aqui embaixo a gente tem o comparativo entre tempo total e tempo de comunicação. E a gente percebe que o tempo de comunicação é basicamente a metade do tempo total em todos os tamanhos de variações de bytes. A gente percebe em todos aqui, ó,
basicamente a metade do tempo total. É isso daí, a gente agradece a atenção de vocês, muito obrigado.